E aí galerinha, Descomplicando os Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, noite ou dia para todos vocês. É fato que montar um PC Game no AliExpress nos dias de hoje para ter uma configuração com bom desempenho e custo-benefício não tem para onde correr se não for para o AliExpress comprando componentes importados. Porém é fato que também dá para montar uma configuração bem interessante nos dias de hoje comprando peças usadas aqui mesmo no Brasil. E é isso que a gente vai ver na comparação no vídeo de hoje. Eu selecionei dois setups diferentes, com orçamento máximo de R$ 2.000. E eu fiz a comparação lado a lado entre PC usado, comprado no Brasil. Vou mostrar para vocês todas as peças e a diferença de desempenho entre cada uma delas. E a gente vai ver também o mesmo orçamento de R$ 2.000, uma configuração completa no AliExpress, cara. Então se você já achou o tema do vídeo interessante, fica comigo que o negócio vai estar louco hoje, cara. Bom, já começando, a gente já tem a planilhinha aqui com os valores. A gente tem o PC do Brasil, que saiu por R$ 1.974, e o PC do AliExpress, que saiu por R$ 1.977. Então agora vamos ver as peças de cada um. Vamos começar pelo Brasil. Então vamos lá, eu selecionei uma aba separada aqui no Brasil e a maioria das nossas peças estão centradas no Facebook Marketplace, que é basicamente o novo OLX, né? A OLX ainda existe, porém esse é dentro da plataforma do Facebook e tem ofertas, né, muito mais interessantes do meu ponto de vista. Acaba sendo mais interessante do que o próprio OLX, e o mais legal é que a gente consegue pegar mais ou menos um pequeno histórico da pessoa, a gente consegue ter acesso ao perfil dela. Então se a gente sofre algum golpe, alguma coisa do tipo, tem aonde recorrer, diferente do OLX, que é muito privado e não tem muitas informações sobre cada pessoa, né? Então aqui a gente já tem de início o processador. Eu selecionei um Xeon E3 1230V2, tá? É um processador lá da plataforma 1155, processador esse de 4 núcleos e 8 threads. Tem um clock bem legal, ele tem 3.3 GHz de base, e se eu não me engano chega até 3.6 ou 3.7 em turbo boost em um núcleo único. Então ele rodando jogos vai ficar ali mais ou menos na casa dos 3.5 GHz. É um processador muito legal, vou botar na descrição aqui, tem um desempenho comparável a um i7 3770. Então apesar de ser um processador 1155, é um processador bastante interessante, tecnologia igual a gente consegue ver aqui de 22 nanômetros, então ele não é tão antigo, a litografia dele é apenas 22 nanômetros, né? E o TDP dele é só 69 watts. Por incrível que pareça, é só 69 watts. Ele tá saindo aqui por R$ 250, igual a gente colocou aqui na planilhinha, beleza? Próximo componente que a gente tem no PCzinho do Brasil é a placa-mãe. A placa-mãe é uma H61 da Foxconn OEM, tá? OEM, né? A placa bem simples, sem espelho, sem caixa, sem cabo SATA, sem nada, só a placa-mãe tá saindo por R$ 299. Placa-mãe H61 simples, R$ 299. Porém, nessa mesma faixa de preço você encontra outras H61 da Gigabyte, da Asus, da STI, diversas marcas, sem preocupação. Eu selecionei essa porque é a que tá mais nova, né? Como a gente tá comprando usado, a gente não tem uma garantia do tempo de vida útil que cada componente de hardware vai ter. Não tem como a gente saber se vai durar pouco, se vai durar muito. Então por esse fator eu selecionei essa placa-mãe aqui. Porém, se você quiser pegar uma marquinha mais conhecida, correndo o risco de não durar tanto tempo, vocês também fica disponível, não tem preocupação nenhuma. Eu selecionei isso daqui justamente por questões de durabilidade, igual eu comentei anteriormente. Próxima pecinha que a gente tem aqui para o nosso PCzinho com peças usadas do Brasil são as memórias RAM. Eu selecionei dois pentes de 8 GB DDR3 de 1600 MHz da Corsair modelo Vengeance, tá? Mano, memóriazinha top com dissipador, ó, tem diversas compatibilidades aqui com os AMD Phenom 2, i3, i5, i7, são memórias muito legal, bem interessantes para poder overclock, ó, vem no blister, tá bem zeradinha também, ó, igual tá aqui, ó, produto usado com pouco tempo de uso e em sua caixa original, então tudo certinho, tá? Imagens reais do produto, ó, a memória bem legalzinha, ó, CL10, mano, olha só, a latência dela bem apertadinha, e essas memórias da Corsair são bem interessantes para fazer overclock e tentar não apertada nos times, mano, porque são memórias com dissipador, então elas são bem fresquinhas, e isso daí é muito legal, beleza? Então, próximo componente é a placosa de vídeo. Será que tem coisa boa? Tem coisa ótima, olha só o que eu selecionei. A gente tem uma Radeon HD 7950, plaquinha essa de 3 GB, muito potente, tá? Muito potente mesmo. Ela tá ali na casa da 960 para 1050 Ti, não é nem brincadeira. Eu tenho até uma dessa aqui guardada que eu pretendo mandar para conserto porque é uma placa muito boa, velho. Muito boa mesmo. E ela tá saindo aqui por R$ 620, mas calma que tem algumas ressalvas. E aqui vem a curiosidade de estar comprando peças usadas, ó.
Vendo o HD 7950, uma das fãs parou de funcionar, mas tirando isso funciona perfeitamente. A placa não passou de 70 graus jogando com stream aberta, ou seja, as condições não estão excelentes para a placa. A placa está funcional, a temperatura está ok, porém tem um pequeno detalhe que é uma das fãs não estar girando. Isso daqui talvez pode ser um problema simples de lubrificação. Se abrindo a placa, desmontando, passando um óleozinho de máquina ali no circuito da fan, talvez você faça essa outra ventoinha girar normalmente. Porém, dá para ir utilizando com uma só, mas porra, além de ficar feio, não fica legal pro projeto. Isso daqui é uma coisa muito simples de resolver no AliExpress mesmo. Vende essas ventoinhas por cerca de 20, 25 reais, então não tem por que ficar rodando com a placa assim, porém vai funcionar. E aqui, como eu queria selecionar o melhor para vocês, a melhor peça possível, cara. Eu quero o melhor PC de peças usadas. Eu não pude deixar passar essa oferta porque essa é uma placa com desempenho muito bom, cara. Nessa faixa aqui de 620 reais, a gente encontra 750 Ti, 760, R7 360, RX 550 de 2 GB. Essa daqui tá bem acima de todas essas, então eu falei, cara, não existe a possibilidade de deixar passar essa plaquinha de vídeo e o bagulho vai ficar acirrado, hein? Agora que a gente viu qual plaquinha tem, vai ficar meio punk pro lado do AliExpress, hein? Olha lá, hein? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o nosso armazenamento. Tem um HDzinho de 1TB de 100, por 150 reais nunca usado, tá? 1TB por 150 reais nunca usado. Tudo bem, é um HD, não tem a mesma performance que um SSD, não tem a mesma taxa de escrita, nem de leitura, obviamente. Vai deixar o PCzinho um pouquinho mais capenga, vai demorar uns minutinhos a mais para ligar, vai demorar um pouquinho mais para carregar o The Witcher 3, para carregar o GTA 5, porém tirando tempos de carregamento, você não vai ter perda nenhuma em relação a um SSD. Talvez dependendo do jogo você tenha alguns glitch de cenário, de não recarregar alguma área, de não carregar alguma textura, mas é bem raro. E por a placa ter 3 GB de RAM e de ter 16 GB de armazenamento no PC, eu acho que isso não vai ser um problema. Tá utilizando um HD, então com certeza é ele que eu selecionei para nós. Fonte de alimentação, a gente tem uma PCS Electro V2 de 500 watts, placa com 80 Plus White. Então ela tem uma eficiência muito legal, PFC ativo, cara. Fontezinha show de bola. Eu falei placa, né? Fontezinha show de bola. Tá saindo por 239 reais na Terabyte, cara. Foi uma das que eu achei mais em conta. Eu achei o preço muito interessante. E é uma fonte boa. É uma fonte boa. Eu vi um vídeo recente lá no canal do PC do Fafão, onde ele montou um PC com uma fonte dessa. Ele falou que a fonte tem uma construção legal, tem um suporte legal da PCS aqui no Brasil, então... cara, não tem crítica. Está com desconto de 17%, é ela que a gente selecionou. E para o gabinete eu selecionei um gabinete simples, tá? Porque aqui a gente quer ver o desempenho. O meu objetivo é focar na configuração em si e fazer um comparativo da configuração do desempenho bruto. Estética é uma coisa mais segundo plano, né? Claro que dá para você investir um pouquinho mais em estética, pegar um gabinete um pouquinho mais bonito, porém como o foco aqui é performance, né, que é o mais importante, por também a gente não correr o risco de ser taxado, que eu vou comentar depois com vocês os prós e contras de cada uma configuração. Eu selecionei esse outro gabinete aqui, mais simplesinho, só para tapar buraco, gabinetezinho da marca Bermuda Azul. Esse é o famoso gabinete brabo. E aqui a gente finalizou a configuração de peças usadas do Brasil. Lembrando, a gente tem um processador de 4 núcleos e 8 threads, o Xeon 1230V2, uma placa-mãe H61 da Fox com modelo OEM. A gente tem 16 GB de memória, são dois pentes de 8 GB da Corsair Vengeance, memórias com 1600 MHz. A gente tem uma 7950 de 3 GB, modelinho da Sapphire Dual X. E a gente tem um HD de 1TB, nunca usado, beleza? Da Western Digital, modelo WD Blue. A gente tem uma fonte de 500 watts da PCS Electro V2 e a gente tem um gabinete simples da marca Bermuda Azul, né? Essa nossa configuraçãozinha do PC todo usado no Brasil ficou pra gente R$ 1.974, tá? Lembrando, tem também o CPU Cooler que eu esqueci de inserir, mas é um Duke DK34, que é um cooler que eu já trouxe vídeo sobre ele aqui no canal, e no AliExpress ele tá saindo por R$ 70, velho. Tá muito bom mesmo. Aí, ó, é esse coolerzinho aqui, é um cooler com 2 heat pipes, tem esse fanzinho RGB estático, tá? Eu tenho até a caixinha de 2 aqui, cara, que eu já comprei o meu segundo, eu gostei muito mesmo, tá aqui, ó. Olha como é que ele é. Aí ele... acabou de morrer uma placa-mãe ali, meu Deus do céu. Ele é compatível com Intel e AMD, né? E ele é um cooler com 2 heat pipes,
igual a gente consegue ver aqui, 2 heat pipes e 2 fãs RGB de 80 centímetros, tá? Tem compatibilidade com 1156M, 2AM, 3AM, 4, 366, 1151, 1155 e ele é o CPU cooler que eu selecionei para as duas configurações, cara. Olha, é um coolerzinho muito show de bola, chega bem rápido também na Shopee, é coisa de 4 ou 5 dias, então com certeza esse coolerzinho é muito legal. E aí a configuração do Brasil ficou essa configuração aqui, dessa forma por R$ 1.974. Agora vamos ver a configuração do AliExpress e se é melhor ou não. A gente vai ver também um comparativozinho no final. Então vamos lá já direto para o AliExpress. Bom, direto aqui no AliExpress a gente já tem um kitzinho. Aqui a gente tem placa-mãe, processador e memórias. A gente tem 4 módulos de 4 GB rodando a 1333, uma placa-mãe X79 convencional, tá? E um processador Xeon E5 2650V2. Esse aqui já é o dobro do processador comprado no Brasil. Um processador de 8 núcleos e 16 threads, porém tem um pouquinho menos de clock, mas não tanto. Lembrando que são processadores da mesma geração, tá? Não sei se vocês sabem, mas o X79 e o 1155 são plataformas codependentes, né? São plataformas que foram lançadas juntos, porém uma foi pro rumo do público comercial, que é a gente, e uma foi pro rumo dos servidores. Então tanto um quanto o outro são processadores da arquitetura SandBridge, tá? Os Xeons V2 e os 1155 da segunda geração, beleza? Esse é um ponto muito interessante, né? Um ponto muito curioso. Segunda ou terceira, não sei segunda ou terceira, mas tá ali na mesma base, não lembro de cor agora. E bom, o kitzinho tá saindo pra gente por R$ 627, placa-mãe, processador e memórias, beleza? Aqui a gente tem selecionada a nossa placa gráfica, que é uma Gigabyte GTX 960 de 2 GB. O anúncio mais em conta que eu encontrei, cara, foi R$ 947. Eu não acreditei quando eu vi isso daqui, cara. Eu não acreditei. E para armazenamento aqui no AliExpress a gente tem também o SSD. A gente selecionou um SSD da Weidinto de 256 GB por R$ 146. E basicamente a configuração do AliExpress é: pô, e cadê o resto das peças? Não tem cooler, não tem gabinete, não tem fonte. Então, essas outras peças aí, cara, é muito inviável comprar no AliExpress. Nem quem compra gabinete e fonte no AliExpress. Foi por esse motivo que eu mantive o mesmo gabinete, a mesma fonte e o mesmo CPU cooler para essas peças do AliExpress, né? E aí você fala, pô, mas eu vi as contas aqui do AliExpress saiu mais caro. E aqui tá um dos pontos positivos de comprar no AliExpress, que é o auxílio dos cupons. A gente consegue facilmente ter R$ 100 de desconto. Aqui tá cupom New Comédia, né? Que é cupom novo usuário, cupom novo visitante, novo comprador, não sei a forma que você prefere dizer. Dá R$ 100 de desconto e a gente consegue ter 1.977. A gente consegue ter R$ 3 de diferença do kit do AliExpress para o kit do Brasil. Recapitulando, a configuração do AliExpress é um Xeon E5 2650V2, 16 GB de memória RAM, DDR3 operando a 1333 MHz, uma 960 de 2 GB, uma fonte de alimentação é a PCS Electro V2 também, o CPU cooler é o mesmo Duke DK34 e o gabinete simples da marca Bermuda Azul também, sem muita gracinha, só pra gente ficar ali no mesmo patamar, tá? Essas peças, igual eu comentei, é ruim de comprar de fora, então eu selecionei essas daqui do Brasil e agora a gente vai dar uma comparadinha para ver como fica o desempenho em cada um deles, cara. Comenta aí abaixo já quem vocês acham que ganham. Vamos lá, hein? Então vamos lá, já estamos aqui no AliExpress, né? Quer dizer, já estamos aqui no YouTube pra gente fazer um comparativo. E é o seguinte, é fato que o 2650V2 é um processador superior ao Xeon E3 1230V2, porém nesse caso aqui a gente não vai ter gargalo tanto do lado do Xeon E3 quanto do lado do 2650V2. Tanto um quanto o outro dá conta tranquilo das placas de vídeo que a gente segurou. Para o 2650V2 tinha que ser pelo menos uma 1070 ali para a gente estar sofrendo gargalo, uma 1070 pro lado da 2060 Super. E pro lado já do E3 1230V2 tinha que ser pelo menos uma 1060 de 3 GB para a gente estar tendo gargalo de processador. Como as duas placas que a gente selecionou estão abaixo dessas daí, a performance tanto com um processador tanto com o outro ia ser a mesma. Então aqui a salvação, o que vai diferir são as placas de vídeo, tendo do ponto de vista que os dois têm a mesma quantia de memória RAM, né? Então a gente vai ver agora um comparativo entre as duas placas de vídeo para ser mais justo. Eu não vou colocar o comparativo direto do processador, porque não tem necessidade, porque igual eu falei para vocês, a placa de vídeo que a gente vai estar selecionando em ambos os casos não vai ser a limitante.
Então vamos ver aqui uma 7950 de 3 GB versus GTX 960 de 2 GB. E vamos ver o que a gente vai ter de desempenho, cara. Nossa, eu tô curioso, eu quero saber. Mano, eu quero saber qual que tá melhor, velho. Lembrando que a gente comprando no AliExpress, a gente tem o benefício de poder estar utilizando os cupons e também tem o benefício de poder estar devolvendo os componentes caso a gente tenha algum problema aí, alguma garantia aí de 90 dias, né? O pessoal diz que tem no AliExpress, mas eu nunca cheguei a usar, eu não posso dizer com muita afirmação se a garantia realmente é relevante, se vocês vão poder abusar dela à vontade, tá? Porém, existe, tá? Existe, já para ficar nítido para vocês. Então é uma preocupação a menos, né? Eu coloquei 7950 de 2 GB, nem existe. Agora o ponto negativo do AliExpress é que a gente pode ser taxado. E a taxação geralmente inclui 60% do valor total das compras. Então se a gente gastou R$1.000 no AliExpress, 60% de R$1.000 seria 50% 1.500, seria R$600 exatamente, tá? Então sairia por 1.600 os R$1.000 investido, tá? Então tem ponto negativo também. Do lado do Brasil, ponto positivo é que a gente não corre risco de ser taxado, a gente pode ir buscar na casa da pessoa no mesmo dia, a gente pode testar lá para ter a certeza de funcionamento, mas caso dê algum problema, questão de devolução já fica bem mais complicado, não é todo mundo que vai te aceitar devolver algum hardware que der problema, vai falar que foi mau uso, vai ter malcanceira, vai ter que envolver até polícia talvez na questão, então tem que pensar, tá? Tem que ver os dois cenários, mas bom, dito isso, né, vamos ver qual é que é, cara. Vamos ver se tem um comparativo, na verdade, da 7950 com a 960 de 2 GB. Não tô encontrando, cara. Eu não tô encontrando, pra ser sincero com vocês. Tá? Ó, vamos ver aqui, 670, aparentemente, ninguém nunca teve a ideia de comparar essas duas placas. Que curioso, né? Só da minha cabeça que sai essas ideias. Que coisa, não? Mas tá bom, a 1050 ele é bem aproximado do 960, então vamos ver da 7950 para a 1050 a diferença, né? Vamos ver se vai ter uma grande diferença, se vai ter uma diferençazinha, mais ou menos malemolente, não sei o que lá, daquele jeitinho. Vou colocar aqui no canalzinho PC Gaming Benchmark, GTX 1050 versus HD 7950 Gaming Test. Vamos lá ver as especificações. A 1050 tem 1354 de clock base, né? Enquanto a 7950 tem 810. A 1050 vai até 1455 em boost, a 7950 não tem boost. A 1050 tem 2 GB de DDR5 operando a 128 bits com 112 GB de largura de banda. E a 7950 tem 3 GB de DDR5 com 384 bits operando com 240 GB de banda, tá? Porém, gigabits, né? Perdão. Porém, a gente tem que ver a diferença no TDP, no consumo da placa. A 1050 consome 75 watts e a 7950 consome 200. É uma diferença bem nítida, existente, né? Com certeza é uma diferença existente. Porém, a gente estava olhando lá no AliExpress com a 960. O TDP da 960 é 120 watts, se eu não me engano. Então é uma margem de 80 watts de TDP. Caberia mais uma 1050 na PC da 960 para chegar no mesmo consumo do PC que a 7950. Mas deixando isso de lado, vamos ver o desempenho, que é o que interessa. Olha lá. Vou passar um pouquinho aqui. Olha lá. Então ele está usando o i3 de 8ª geração, 8100, 16 GB DDR4, a 1050 de 2 GB, 7950 de 3 GB. Eu presumo que tenha um pouco de gargalo nessa máquina aqui, por ser um processador de 4 núcleos e 4 threads, mas vamos ver. Não sei, posso ser surpreendido. E aqui no Battlefield 1 a gente consegue ver que a 1050, né, no caso seria a 960, tem um pouco de vantagem em relação a 7950 de 3 GB. Tá? Mas não é aquela vantagem. Uma ficou com 41 de média e a outra ficou com 46. 1% low na 7950 ficou de 38. 1% low na 1050 ficou de 40. Não tá tão distante ainda. Ainda assim, tem uma certa margem. No Resident Evil 7 Biohazard, o cenário já ficou diferente. A 7950 teve um ganho em cima da 1050, tendo 68 FPS de média para 7950 de 3 GB e 62 de média para 1050 de 2 GB, tá? Os 1% low da 7950 foram melhor também, de 59 contra 52 para 1050, que no caso seria a nossa 960, né? Vamos ver aqui o que mais tem de teste. For Honor, esses valores que a gente tem, mas esse jogo eu não conheço, então pra mim é irrelevante. Ghost Recon Wildlands.
Aqui a 7950 toma uma surrinha para 1050, tá? Mesmo consumindo bem menos, ela deu uma surrinha. A gente tem 64 FPS de média para 1050 em relação a 52 de média para 7950, né? É uma diferençazinha. É uma diferençazinha que assim, não vou ignorar, né? Mass Effect Andromeda, a gente teve basicamente os mesmos resultados, com a 7950 tendo um ganho de 1 FPS na média e 2 FPS no 1% low. Cara, é quase a mesma coisa aqui, né? No Prey, a gente teve um ganho também considerável da 1050 de 11 FPS em relação a 7950 de 3 GB, mas ainda assim tá dentro da margem, né? Um jogo ganha, um jogo perde. No mais, o vídeo foi esse, o teste é bem pequeno. Eu não encontrei mais nenhum comparativo com essa 7950 em relação à GTX 960. Eu não vou pegar com outra placa diferente para não bugar a cabeça de vocês tudo. E para mim também não fazer cagada e acabar misturando tudo. Então, basicamente, né, os testes foram esse. E, cara, dá para dizer que tanto o PC do Ali quanto o PC aqui do Brasil ia ter praticamente o mesmo desempenho nos jogos. Olha que curioso. Porém, a gente tem que ver os pontos positivos e negativos de cada um. Positivo da AliExpress: cupom, devolução e garantia. Pontos negativos: corre risco de taxação, né? Corre risco de taxa sobre produtos de importação. E o produto pode vir com defeito e para devolver é uma canseirinha, demora um tempinho. Aqui no Brasil, pontos positivos: você pode buscar no mesmo dia, você pode testar na casa da pessoa e você não tem risco de ser taxado. Pontos negativos: sem garantia nenhuma, pode dar problema. Difícil devolução, nem todo mundo vai aceitar devolução. Então, cara, eu diria que tá equilibrado, tanto um quanto o outro setup. E eu, cara, sinceramente, no dia de hoje eu nem sei qual que eu escolheria. Porque eu não tô com muita sorte no AliExpress. Eu fui taxado mês passado no kit de 2450. Eu acho que eu fui taxado de novo no outro kit que eu comprei esse mês, que é surpresa que eu ia mostrar pra vocês. Então, eu não tô com muita sorte. Não tô com sorte pro AliExpress, já pra ficar logo de cara. Então eu não sei o que eu diria pra vocês, eu não sei o que eu escolheria. Eu acho que os dois cenários estão muito equivalentes e por esse fator eu vou deixar a escolha por conta de vocês. Bom, galerinha, no mais o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui no final, comenta aí abaixo, fala pra mim o que você achou dos dois setups, qual você escolheria. Agora eu vou deixar aí pra quem ficou até no final a mensagenzinha do nosso patrocinador, pra quem quiser tá dando aquele apoio de Mi-Rei pro canalzinho aí, pra nós tá crescendo sempre e evoluindo. Em seguida eu vou deixar dois vídeos bravo pra vocês seguirem fazendo o que, tropinha? Descomplicando as suas vidas. Bom, valeu! Nos dias de hoje tudo tá muito caro, tá bastante difícil conseguir qualquer peça que a gente tá procurando de hardware. E tendo isso em mente, eu compro direto várias peças usadas que tem um precinho mais em conta e que ainda oferecem um desempenho legal. Porém, por ser peças usadas e de difícil acesso, nem todo mundo consegue comprar. E com isso eu gerei um novo benefício para os nossos membros, no qual eu dou 5% de desconto por todas as vendas de hardware aqui no canal Descomplicando os Hardwares. Então um computador de R$3.000 você estaria pagando R$2.150. Isso daí é só um exemplo, né? Eu não vendo o computador completo direto, mas você sempre vai estar vendo aqui processador, placa de vídeo, memória, cooler e diversos outros componentes de hardwares muito interessante. Então se a ideia te chamou alguma atenção, dá uma olhadinha na descrição que tem mais informações.